Alô, meus queridos, graça e paz a todos. No livro de Atos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, diz assim, a partir do versículo 17: De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele, o apóstolo Paulo, lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Preste atenção. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Vocês podem ver aqui, quando o apóstolo está falando aqui que pregou de casa em casa, muitos vão dizer assim, que naquela época, na igreja primitiva, não existia denominações religiosas, então era necessário a pessoa pregar de casa em casa. Existiam sinagogas. As sinagogas eram judaicas, sim, mas o apóstolo Paulo pregava lá. Os outros apóstolos também pregavam nas sinagogas. O Senhor Jesus Cristo ia às sinagogas aos sábados. Então, era pregado o evangelho, existiam sinagogas, mas a palavra do Senhor é pregada de casa em casa. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Continuando. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então vocês podem ver aqui que o apóstolo está dizendo que esperava ele prisões e sofrimentos. E hoje em dia, meus amados, a gente vê as pessoas pregando o Evangelho com muita calma, muita paz. Entre aqui na igreja, nossa denominação, que vocês vão parar de sofrer. Não existe isso na palavra do Senhor. Muito pelo contrário. Quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor, as coisas acontecem. Tanto deixa eu mostrar a vocês, em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim, Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante, terás que enfrentar guerras. Então aqui, no 2 Crônicas 16, 9, diz que quando a gente busca o Senhor, nós vamos passar por tribulações, provações, que isso é uma forma dele forjar a gente, santificar os seus. Só através das provações que ele santifica os seus. E enquanto nós estivermos nessa vida, vamos passar por essas provações. Os filhos de Deus vão. Então pare de sofrer. A pessoa não para de sofrer. Ela não deixa de ir para as guerras. Mas a promessa do Senhor Jesus é estar conosco nas guerras. Ele não vai tirar a guerra da gente, as tribulações, as provações, mas ele vai estar conosco. Se lembra que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus está conosco, o Espírito Santo. Então, continuando aqui, no versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos
e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, pastores. Por mais que o evangelho era pregado de cidade em cidade, tinha que ter ali alguém pastoreando. A igreja de Cristo, não é a denominação. Para pastorearem a igreja de Deus. Não são as igrejas. É a igreja singular, tá? Que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmo, dentro dos próprios cristãos ali, se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Então o apóstolo está falando que lá no meio mesmo, Satanás está nas igrejas, meus amados, tá? Palavra forte, mas essa é a grande verdade. E ele infiltra os seus bodes, os seus joios no meio da igreja. E quando o apóstolo falou, levantaram homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. O que a gente vê hoje? Vocês acham que vocês instituindo... nós todos pregam Cristo, tá? Testemunho de Jeová, Igreja Presbiteriana, Igreja da Graça, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, igreja. Meus amados, o apóstolo já advertiu. Levantaram homens que torcerão a verdade. E o que essas várias igrejas torcem a verdade? Igreja Presbiteriana fala que Deus odeia o divórcio, mas se você é divorciado e casado com outro, você vai ser salvo. Igreja Pentecostal já prega que o casamento é até que a morte os separe, independente do que aconteça. Mas a igreja pentecostal tem pastoreado feminino. Igreja pentecostal fala aquelas línguas que ninguém entende. Já a igreja presbiteriana fala que a língua é outros idiomas. Igreja adventista do sétimo dia diz que o divórcio é aceito. A igreja adventista do sétimo dia diz que ninguém vai queimar eternamente, deixará de existir, existe a aniquilação da alma. Igreja adventista do sétimo dia diz que temos que guardar o sábado, e as outras denominações dizem que não. Então, amados, eu só citei aqui alguns exemplos para não me alongar tanto. Então aí o apóstolo Paulo falou aqui, por isso vigiem. Vigiem! Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso. E com lágrimas. Continuando. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Aí o apóstolo termina assim, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a dos meus companheiros. O apóstolo trabalhava, meus amados. Ele era construtor de tendas. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Então, meus amados, para terminar aqui, 1 Coríntios capítulo 9. Vamos lá. Fala o direito de um apóstolo. Não sou livre? Sim. Não sou apóstolo? Sim. Não vi Jesus, nosso Senhor? Sim. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Sim. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Sim. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Sim. Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa?
Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Não. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Sim. Mas, olha o mais, porém, todavia, portanto, mas nós nunca usamos desse direito. Era um direito deles receberem por aquilo que estavam trabalhando? Sim. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, porque ele estava recebendo por isso. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se eu recebo, isso passa a ser uma obrigação. Se é uma obrigação, eu tenho que cumprir. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Porque ele não está recebendo por isso. Esse é o orgulho dele. Por isso que ele pregava de livre vontade. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Então, resumindo, os cristãos que pregam a palavra podem receber pela pregação? Podem. Está pecando? Não. E quando recebem, é para poder ter carros importados? Quando recebem, é para poder usar camisinha da Lacoste? Não. É para se vestir, se sustentar pela obra do Senhor. Quando recebem, é para ter casa em Miami? Quando recebem, é para ter mansões? Não. Porque o maior é dar do que receber. Só que hoje em dia, meus amados, ninguém prega isso. Cantores gospel, igrejas, pessoas que vão fazer faculdade de teologia, como eu sempre falo, faculdade de teologia é igual a conhecimento, conhecimento é igual a diploma, diploma é igual a emprego, emprego é igual a dinheiro, salário. Então as pessoas estão buscando seus próprios interesses. Não é errado ganhar por aquilo que está trabalhando, mas não teria recompensa alguma por isso, porque seria obrigação. É um trabalho aqui entre os homens. Mas quando a gente faz gratuitamente, porque a nós é dado gratuitamente, isso assim nós receberemos recompensa. Amados, é difícil entender isso? Não é. Aqui o apóstolo Paulo falou que não é pecado receber por aquilo que trabalha. Mas a sua recompensa será aqui na terra, somente essa, é o dinheiro. No céu não vai ser nenhuma. Por isso que ele pregava gratuitamente, que ele veio gratuitamente, ele dá para as pessoas também gratuitamente. Por isso que o apóstolo Paulo sabia passar por frio, agasalhado, bem alimentado, passando fome, descalço, calçado. Amados, vamos ler mais as Escrituras. Vamos parar de ficar seguindo essas denominações religiosas. Eu não estou aqui pregando que vocês não devam ir a denominações religiosas, mas a Igreja de Cristo é somente uma. E quando vocês vê aí, você vê uma denominação prega de um jeito, prega de outra, é isso que vocês têm que tomar cuidado. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.